Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora a programação da nossa Semana da Arquitetura e do Urbanismo. A programação de hoje está incluída o Seminário do Exercício Profissional, que foi organizado pela Comissão de Exercício Profissional. Vou convidar, então, a mesa de abertura para a gente abrir os trabalhos. Professor Mário Chagas, diretor aqui do museu, já aproveitando para agradecer ao museu pela cessão do espaço, por todo o apoio. Presidente do CAURJ, arquiteto Pablo Benetti. E a coordenadora do Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, Sônia Lopes, que é da ASBEA, mas está representando o CEAL. Não, tá bom, mas não precisa ler. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, peço desculpa pelo atraso. Um pequeno adaptador de tomada foi que ocasionou todo esse atraso, mas, enfim, vamos em frente. Inicialmente, queria muito agradecer ao Mário. O Mário é um colega de longa data. A vida tem nos cruzado em várias oportunidades. A primeira vez acho que foi no Museu da Maré, quando a gente estava montando o Museu da Maré. Depois, quando eu estava no Museu Nacional de Belas Artes, e o Mário já era do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Então, é um colega assim, muito querido, muito comprometido com a causa da nossa memória, né? E é muito agradável estar aqui. Eu me sinto realmente em casa. Como a Patrícia disse, é uma semana que nós vamos ficar por aqui no museu. Hoje é o Seminário de Exercício Profissional, amanhã é o encontro com a sociedade. Na quinta-feira é a Conferência dos Arquitetos e na sexta-feira o Encontro de Ensino e Formação. Então, é uma programação muito variada, organizada pelas várias comissões do CAU e cujo intuito fundamental é abrir esse momento de diálogo com a sociedade. Eu vou passar a palavra ao Mário, né, para dar as boas-vindas, depois a Sônia para fazer a apresentação do CEAL. Mário. Okay. Bom dia a todas e todos. E é mesmo uma alegria participar aqui nesse momento de abertura da Semana de Arquitetura e Urbanismo. Como o Pablo já adiantou, temos nos cruzado ao longo da vida, e, na verdade, são bons cruzos, são boas articulações, né? E são bastante positivas mesmo. E nós recebemos esse seminário, vocês sintam-se todas e todos acolhidas, recebemos esse seminário com entusiasmo. O primeiro contato foi feito pela Patrícia e pela Noêmia, e percebemos que, no que se refere nisso que se refere à programação, nós temos uma sintonia muito fina, estamos sintonizados com a programação aqui apresentada. Trata-se de uma programação variada, como o Pablo indicou, mas, sobretudo, é uma programação contemporânea e comprometida com o tempo atual. Isso me parece importantíssimo. Uma programação que leva em conta as questões de gênero, de raça, direitos humanos, sociedade, e, portanto, isso é uma pauta que fala muito próximo dos interesses do Museu da República na contemporaneidade. Nós nos consideramos não apenas um museu de história da República, por mais importante que isso seja, nós nos consideramos um museu contemporâneo e que, portanto, um museu interessado na República, né? Um museu que tem compromissos com direitos humanos, com cidadania, com as questões patrimoniais, de memória social. Isso tudo tem sintonia com a missão do museu. Então, nesse sentido, eu digo para vocês que nós estamos felizes por vocês estarem aqui, porque há uma sintonia fina com a missão do museu, nessa programação da Semana de Arquitetura e Urbanismo. Então, saúdo a todos vocês, especialmente aqui com a presença, por meio do presidente do CAU, Pablo Benetti, e Sônia Lopes, presidente da CEAU. Então, bem-vindos, bom seminário para vocês. Eu ainda estarei mais uma vez com vocês, se eu não me engano, amanhã, né? E
Temos também a alegria de contar com a participação da Isabel Portela, Isabel Samson Portela, que estará aqui com vocês, é uma servidora do Museu da República também, e tem uma interface muito forte com as questões de acessibilidade e arte contemporânea. Então, nos sentimos também muito contemplados na programação da Semana de Arquitetura e Urbanismo. Bem-vindos e bom seminário. Obrigado, Mário. Sônia. Bem, bom dia. Estar à frente de um colegiado como é o CEAL traz alguns ônus, né? A gente tem que estar presente em determinados lugares, mas, ao mesmo tempo, é um bônus, porque participar da abertura de um evento como esse, da Semana de Arquitetura, e num lugar, eu estava ali sentada esperando começar, estava ouvindo os pássaros, né? Em que outro lugar a gente assim vai esperar uma palestra começar, né? Um evento começar ouvindo os pássaros. E eu acho que o CEAL hoje ainda é um colegiado que muitos arquitetos não sabem que existe e não sabem para que serve, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar em nome do CEAL, eu começo explicando isso, porque é importante que a gente transmita, né, essa informação. O CEAL ele reúne entidades de arquitetura que já existiam e que trabalharam para que o CAL existisse. E a gente tem, então, nesse colegiado, a ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, que eu represento, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Federação Nacional de Arquitetos, a Associação Brasileira de Ensino e a de Arquitetos Paisagistas, assim como a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura. E a gente se reúne regularmente e discute diversos pontos, né? Nós não temos voto, mas temos voz, né, no sentido de discutir, levar pontos e trazer pontos novos para o CAL. Então, esse evento ele é muito alinhado com questões que a gente discute, né? Então, as questões ligadas a ensino, exercício profissional, e são questões que são importantes para todas as entidades. As entidades, claro que elas não são iguais, elas têm pautas que vão se diferenciar, mas elas têm, sim, uma pauta que as une, né? E eu acho que esse seminário aqui, ele traz exatamente essa pauta que une todas as entidades. Então, é muito bom estar aqui, desejo a todos um excelente evento, e, assim, muito obrigada aí pelo convite, por estar aqui. Obrigado, Sônia. Vamos a levantar a mesa original de abertura do seminário. Vou convidar a minha colega Leila Marques para mediar a próxima mesa. Tá? Obrigado a todos. Tá? Leila. De urbanismo, ou marcos momentos, quando você participa de uma licitação. E é isso que a gente vai trazer aqui agora para elucidar para vocês qual é a pergunta, inclusive, que me prepararam como vocês veem o campo de trabalho para o urbanista fora da esfera pública, né, porque a esfera pública é o que a gente espera no primeiro momento, e qual pode ser essa contribuição no futuro. A gente vai começar com o filme do Jonatas. Já que ele não está presente, vamos começar com o filme do Jonatas, e depois a gente passa por mais ou menos 15 minutos, cada convidado, para depois vocês abrirem umas perguntas, tá bom? E assim, caros, eu gostaria muito de estar aí com vocês. Quando o Rogério Cartman me convidou, né, para estar aí com vocês, eu fiquei muito entusiasmado, né, de estar tratando do tema e etc. Né? E, infelizmente, eu fiquei com Covid. Aliás, cuidem-se, usem máscara, porque parece que tem essa nova variante. E agora estou me recuperando, tudo certo. Mas o que me sobrou foi deixar essa apresentação, né, para falar então sobre o exercício profissional urbanista no setor privado, né. Eu fui chamado para essa mesa, na verdade eu queria também colocar que talvez, não sei se é exatamente do setor privado, assim,
Eu sou do setor privado porque, afinal de contas, eu sempre prestei os serviços com o meu escritório, a MPS, ou juntamente com o Luiz Carlos Toledo, né, da Mayhofer de Toledo, aí do Rio de Janeiro. Né, nós somos muito ligados e trabalhamos muito juntos, né? E daí, nesse sentido, pode ser do setor privado, mas a gente sempre trabalhou, na verdade, para o setor público, né? E assim, juntamente com Toledo, com Vera Tangari, né, aí do Rio, a gente trabalhou muito no Rio, trabalhou em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, fomos para o Pará fazer trabalhos, em Rondônia, né, às vezes com a Mayhofer de Toledo, né, junto com Toledo, às vezes só com a MPS mesmo, né. Mas os trabalhos mais interessantes e mais que a gente discutia, etc., e que avançava nas questões, era com a presença de Vera e de Toledo, né? E eu dividi assim, a apresentação em 3 momentos, né? Falar sobre projetos, falar sobre planos e falar sobre políticas públicas. Porque quando eu comecei a desenvolver o primeiro projeto que eu e Vera fizemos aí no Rio, junto com Toledo, foi justamente uma parte de um plano cicloviário, né, do Rio, que era uma ciclovia, né, na zona oeste do Rio, que ia lá da Rua da Feira até Campo Grande, né? Então a gente enfrentava uma questão de desenho mesmo, desenho de via, desenho né, para caber ali uma ciclovia, né, de qual o desenho mais apropriado, arborização, né, diferentes perfis, desenho das praças, né, por onde passavam ciclovia, etc. Depois a gente passou a fazer favela bairro, né, a gente enfrentou o desenvolvimento do favela bairro de Pavãozinho e Cantagalo, né? E daí Manuel Ribeiro, que trabalhou com a gente como consultor, né, foi essencial nesse projeto, né, onde ainda como projeto, mas parte de um grande programa público, né, que era o Favela Bairro, né, mas aí enfrentando cada uma das escadarias, entendendo a estrutura desse lugar, né, e entendendo aonde o projeto podia chegar. A gente chegou em projetos executivos, na verdade chamados como projetos básicos, né? Mas com um detalhamento, uma riqueza de detalhe muito grande. E nesse desenvolver projeto, a gente foi percebendo a importância de entender o processo de ocupação, né? Das diferentes partes, né, da favela, né? De Cantagalo, Pavãozinho, se a gente quiser, outras favelas além disso. A gente passou em seguida a trabalhar muito na área do Porto do Rio, né? Existia um plano, né, o Porto do Rio, planejado pela Nina Raba, né, e que demandou vários projetos específicos, né, de vias. 4 diferentes escritórios se envolveram, né, e eu, Vera, Toledo, a gente participou muito desse processo, desenvolvendo alguns desses projetos, né? Então tinha toda uma ideia de uso dessa área central, né, perto da central, de como aproveitar isso. Tinha todo um desenho de um sistema viário muito diferente do que virou o Porto Maravilha, né? Mas certamente aqueles projetos, né, auxiliaram um pouco na estruturação desse lugar, né? E outra vez era projeto, a gente chegava em projeto executivo, com complementares, lidando com drenagem, lidando com iluminação pública, né? Eram projetos bastante complexos, né, em que a gente pensava nessa transformação espacial possível, né? E também ainda no Rio a gente participou do concurso do Observatório Nacional, né? E também desenvolvemos o projeto, né, dos espaços lá do Observatório Nacional, dos edifícios e etc., né? Também fora do Brasil a gente trabalhou no Panamá, aí uma relação mais da MPS mesmo, com Vera participando também,
né, onde a gente desenvolveu esse projeto que é quase um aterro do Flamengo, lá no Panamá, onde existia essa avenida, né, e se pretendia duplicar essas avenidas, né? E a gente foi conversando com os engenheiros e dialogando e conseguiu transformar grande parte do que seria vias, né, em áreas de parque, né? As primeiras soluções eram totalmente viárias, com um monte de viadutos, né, como dá para ver nesse desenho, né? E depois a gente foi conseguindo subtraí-los, né, até tomando o próprio aterro do Flamengo como uma possibilidade, né? Alô? Já está. É isso, gente. O professor deu um vasto exemplo do seu currículo como urbanista, mas, na verdade, a gente quer que o contratante seja do setor privado, não é isso? Não, porque ele participou de várias licitações, embora ele não é servidor público, né, mas ele exerceu um trabalho, evidentemente, dentro do seu CNPJ, mas não o contratante acaba sendo o governo. E, na maioria dos casos, é. Mas vamos lá, vamos ver o que os nossos outros palestrantes vão falar. Você é o próximo. Eu sou o próximo? Tá bom. Obrigado, Leila. Bom dia a todos e todas. Agradeço a gentileza do convite, é um prazer estar aqui. Eu queria tentar estressar esse ponto, Leila, da atuação do urbanista sendo contratado por um ente de direito privado, ou seja, um contratante privado, porque acho que tem um potencial grande para a prática profissional nessa área, e especialmente nesse contexto de transição entre governos e uma perspectiva otimista de retorno de políticas habitacionais e pensando políticas habitacionais em larga escala, que significa necessariamente uma atuação do setor privado, como aconteceu antes. Acho que é muito importante que a gente possa falar, então, de contribuições do projeto e do desenho para qualificar essas possíveis futuras novas intervenções, até para que não se repitam alguns erros do passado que competem muito à qualidade de inserção desses conjuntos na malha urbana. Pensando no campo da prática do urbanismo, acho que fica muito nítido que a gente sabe o urbanista trabalhando dentro do setor público, essencialmente o meu caso, muito rapidamente, o fato de ter estudado naquele período do Rio Cidade, favela bairro, especialmente dentro da UFRJ, onde os professores também estavam lá fazendo projetos urbanos, ou seja, havia uma massa crítica de reflexão sobre o projeto urbano. O projeto urbano era uma categoria nova de atuação do projeto, uma influência da Europa, a gente sabe, a desestruturação da ideia de planejamento urbano, desestruturação da ideia do estado de bem-estar social. O projeto urbano surge como uma categoria nova de intervenção. Berlim, Barcelona, isso chega no Rio. O Rio vira, de certo modo, um artífice desse modo de pensar exatamente naquele momento. E a gente aqui no Rio, então, virou um espaço muito interessante desse tipo de atuação, e dentro da faculdade era especialmente interessante porque era um ambiente muito horizontal, né? Então, os professores estavam também aprendendo a fazer na prática, tinham, né, diferentes graus de proficiência sobre isso, mas os professores e os profissionais estavam aprendendo a fazer esse projeto, e para nós, estudantes, era um ambiente fantástico de troca, porque era um ambiente muito horizontal, né? Então, os professores também estavam aprendendo. Eu acho que isso marcou muito a minha geração, da minha turma, as turmas antes e depois, né? Todo mundo, de uma certa maneira, é um pouco marcado pelo tema das cidades, né? Eu, especialmente, fiquei muito interessado
nessa atuação de projeto e começo a minha vida profissional buscando isso, querendo ser um urbanista de prática de projeto, e a espelho ali um pouco do que o professor mostrou também isso. Então, essencialmente, olhando concursos, procurando, então, contratações do setor público. Então, você tem isso não me bastou, porque eu me interessava pelo lado da formulação da política pública e, de fato, você tem que estar no setor público para poder fazer isso. Então, tentando organizar aqui, então você tem um urbanista dentro do setor público, que tem uma capacidade de atuação na formulação. Você tem um urbanista atendendo como contratante o setor público, que você talvez não participe tanto na formulação, mas você pode trazer inovações metodológicas, especialmente processuais, além, obviamente, das contribuições de desenho, que é algo que no setor público você tem mais restrições de fazer. Então, todos os lados têm, vamos dizer, prós e contras. Agora, o lado do urbanista atendendo o setor privado significa que o contratante privado ou ele tem uma grande parcela de terreno ou ele representa uma grande parcela de terreno. Consequentemente, essa gleba, esse território da atuação do projeto, muito provavelmente estará nas bordas urbanas. É muito difícil encontrar uma grande oferta de terreno nas áreas centrais. Isso não quer dizer que não exista uma possibilidade de atuação dentro das áreas centrais. O que é mais difícil é reunir proprietários. Eu vou dar um exemplo. Né? Se as ordens religiosas, eu vi isso pelo lado do poder público, né? Se as ordens religiosas se organizassem, entendendo que elas têm como elas sempre souberam operar há séculos, né? Que elas tiram proveitos dessa renda imobiliária, se eles entendessem que isso pode ser um ativo imobiliário melhor trabalhado, elas poderiam contratar arquitetos e urbanistas para vir a colaborar um pouco em master plans para desenvolver melhor o potencial desses imóveis que já estão dentro da cidade. Essa é uma categoria um pouco mais difícil, mas ela está por aí, né? Vou dar um exemplo, de novo, um contratante público, o BNDES recentemente anunciou o resultado dessa contratação para um master plan para 75 imóveis públicos, e eu ajudei nesse processo, inclusive fiz muito essa referência para que se adotasse uma metodologia de master plan e não simplesmente uma contratação de consultoria imobiliária pública, ou seja, trazer uma visão de desenho urbano para esses imóveis. Voltando para o caso, eu quero tentar estressar esse ponto vamos dizer, do cliente privado. Então, essa é uma possibilidade. Acho que existe uma possibilidade que a gente desenvolve muito pouco no país, que tem a ver com campos universitários, né? Depois, para fechar, eu vou relatar rapidamente dessa experiência desse sabático que eu tive nos Estados Unidos, que é bem interessante quando você olha de uma maneira comparativa. Agora, eu queria voltar para esse ponto, então, do contratante como proprietário ou incorporador de grandes parcelas de terra. Isso significa, eu estou falando de uma maneira talvez complicada, mas estou falando de loteamentos, né? Isso é o que a gente sabe que acaba sendo a prática muito comum dos colegas nesse sentido. E a gente sabe que isso, obviamente, tem um aspecto de normativa urbana, né, que precisa vir a colaborar para que a gente possa alcançar desenhos urbanos melhores. Mas existe uma questão cultural também que precisa ser um pouco falada, que tem a ver com essa busca de condomínios fechados, e isso, do ponto de vista de qualidade de desenho, a gente sabe que isso tem um impacto bastante nocivo. Mas mesmo na realidade brasileira, onde existe, então, essa preocupação com a segurança nesse tipo de projeto, mesmo loteamentos que são licenciados sem serem fechados, depois se convertem em fechados, ou até, como aconteceu também muito no Minha Casa Minha Vida, mas existem alguns pontos e algumas iniciativas que vale a pena olhar. O caso da Pedra Branca,
ali na região metropolitana de Florianópolis, né, que é um desenvolvimento privado de uma parcela de terra que foi atrás de conceitos de novo urbanismo, uma estrutura urbana mais aberta. Acho que isso é uma das práticas, é um dos cases, eu acho, que se destaca mais. Mas, de novo, na hora que vai se buscar uma atuação do projetista, se busca um projetista internacional, não foi algo, apesar de ter tido uma equipe também local, foi a DPZ de Miami, o Jaime Lerner e outros escritórios também brasileiros que colaboraram nisso. E a gente vê hoje, no âmbito do setor, acho que aí o Anthony vai poder falar melhor do que eu, você vê no universo da atuação privada, esses poucos ainda incorporadores ou loteadores começando a discutir valores urbanos mais de escala humana e que possam vir a contribuir com o desenvolvimento da cidade. Eu acho que tem aí um ponto muito interessante, e até, né, permito assim, humildemente fazer essa provocação, até para que acho que o CAL pudesse até se aproximar dessas iniciativas, porque, como existe uma massa crítica entre os projetistas, entre os profissionais, se a gente começa a ter uma visão mais privada que também procura identificar valores nessas estruturas de urbanismo de malha aberta, né, vamos chamar assim, eu acho que a gente pode ter um benefício, e aí o ponto que eu queria chegar é um benefício especialmente no momento que começam a aparecer de novo indicativos de políticas de subsídios federais para habitação social, que pelo seu porte, pela sua escala, a gente sabe que tem uma grande tendência de virem de novo acontecer nas bordas urbanas. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa trazer, e até como a partir desses pequenos cases, que são muito pontuais ainda, infelizmente, no Brasil, de loteamentos de estrutura urbana com valores de desenho urbanístico, vir a contribuir para esses futuros desenhos de Minha Casa Minha Vida, que tem uma tendência de vir a ocupar esses parcelamentos que estão nas bordas na cidade. Esse é um contexto que eu acho que não é tão presente entre no Sul e região Sudeste, mas quando a gente fala de Centro-Oeste brasileiro, a gente vê realmente impactante isso. Eu tive uma experiência aí como projetista nesses intervalos entre função pública, fazendo um master plan em Campos dos Goytacazes, mas era porque o dono da terra tinha uma visão que queria algo aberto. Mas sempre acaba acontecendo também de você ser procurado por alguém que quer um loteamento, e aí é muito mais difícil conseguir colocar esses valores de desenho urbano de qualidade. Para encerrar minha fala, nessa oportunidade que eu tive de ficar nesse sabático, né, nos Estados Unidos, eu fiquei muito interessado em ver como eles conseguiram sair da crise urbana ali dos anos 70 e teve uma atuação também de developers, ou seja, de incorporadores, que foi muito decisiva e é algo bastante semelhante, né? Muita gente fazendo os loteamentos de subúrbio, né, grande parte ainda abertos, mas aconteceram também experiências paradigmáticas de ideia de desenvolvimento comunitário, ou seja, até estruturas de projetos de loteamento onde os futuros proprietários vinham também participar no desenho urbano, um pouco de desenho participativo. Eram coisas muito hippies, né, muito dos anos final dos 60, 70, mas que criaram uma massa crítica e que vieram a contribuir em outras ocasiões. Bem, esse é um apanhado geral que eu queria trazer, uma provocação nesse terceiro ponto, né, do contratante privado, porque existe aí, acho que uma possibilidade da gente ter ganhos para todos, né? Ou seja, a gente está no seminário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, então a gente está falando, obviamente, de algo para arquitetos e urbanistas, mas também como função do CAL, né, pensando na qualidade do desenho urbano, que é também um desenho social. Obrigado. Obrigado, Fajardo. Lembrando, gente, que quando a gente fala que o contratante é o governo, o contratante é o povo, né? Não existe projeto urbano sem participação popular, não é isso? Então, de alguma forma,
Pois é que a gente está querendo provocar a questão do contratante sendo o setor privado. E aí, é claro, a gente também cita o exemplo de subúrbios, que é bem diferente do nosso subúrbio, né? Quando você fala Minha Casa Minha Vida, que vai para as periferias, é uma coisa pejorativa, seja porque a cidade está lotada, ou seja porque realmente o entendimento de valor de solo é outro, né? Mas, enfim, mas foi legal você mostrar esses nuances, né, de contrato, mas o importante é isso, né? Participação do povo, do usuário, do cidadão, é fundamental para o trabalho de urbanista. Mesmo que o usuário seja privado, você tem que conversar com os moradores, com o teu proprietário. Aliás, arquiteto não trabalha sem o usuário, né? Ele não faz projeto, a não ser que você faça em sua própria casa. Mas, enfim, vamos ver o Anthony agora. Obrigado. Muito prazer estar aqui. Vim de Porto Alegre hoje, de manhã. Me surpreendi um pouco de estar mais frio aqui no Rio de Janeiro do que em Porto Alegre, mas sempre bom estar no Rio. A fala da Leila foi super relevante, eu acho, porque o tema, assim, o tópico que eu trouxe para falar hoje é sobre o Caos Planejado, que é uma plataforma de conteúdo sobre urbanismo que eu criei já fazem alguns anos. Então, o meu papel aqui, o que eu queria trazer é um pouco vou chamar de terceiro setor da iniciativa privada, no campo do urbanismo, e um pouco fora do comum, já que, né, a gente trabalha com conteúdo e disseminação de informação, e não, de fato, um projeto ou um plano, né? E contar um pouco da história, de como é que isso começou, como é que surgiu, porque acho que pode, enfim, até... vai ser mais fácil de entender o papel disso o que a gente exerce hoje. Então, eu fiz a graduação na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, nos anos 2000. E, como aluno, né, até pegando um pouco do que o Washington falou, a tradição acadêmica era mais voltada para projeto urbano, não de forma tão horizontal como o Washington comentou. E como aluno, eu sentia muita falta de algum tipo de orientação ou referência acadêmica nas discussões que aconteciam na cidade. Então, plano diretor, sistema de transporte, densidade, verticalização, favela, metrô, não metrô, ônibus, bicicleta, ciclovia, né? Então, assim, nada disso praticamente era coberto no ensino formal universitário naquela época na URGS, né? Eu tive lá uma disciplina pequena sobre plano diretor que era eletiva, tinha lá meia dúzia de alunos na sala, outra sobre infraestrutura, também meia dúzia de alunos na sala, eletiva, e o resto não cobria esses tópicos, né? E eu comecei como aluno um blog pessoal, onde a cada postagem, digamos assim, eu tentava investigar um assunto e procurava referências, livros, meio que por conta própria. Não tinha uma bibliografia, né? Perguntava alguma coisa para um outro professor, mas não tinha uma orientação para isso. E fui tentando desenvolver isso meio que por conta própria, como um hobby, né? E através do blog, que eu mantive por 5 anos, acabei conhecendo pessoas, tipo, na internet, né, mesmo, assim, pessoas que comentavam, ou que falaram que leram um artigo, mandavam e-mail, né, gostavam do conteúdo e tudo mais. E eu vi que os anos foram passando e não existia, né, e a própria internet foi amadurecendo, né, e não tinha, assim, uma plataforma de conteúdo para quem se interessasse em urbanismo, né. Tinha lá, talvez, o portal Vitruvius, que acho que nem eu, como arquiteto, tenho o prazer de ler muitos daqueles textos, são textos longos, uma fonte fininha, difícil, né? Assim, acho que todo mundo conhece, né? Textos acadêmicos, né? Temas super específicos, né? Difícil de achar, conteúdo, né? Conteúdo assim, de discussão atual, né? Aí, do outro lado, tinha cobertura jornalística sobre cidades, que, ao meu ver, não era muito boa. Eram mais ou menos sempre os mesmos entrevistados, né? Os jornalistas pegam lá o cara que cobria trânsito para escrever a matéria, né? Então, se não tem assim uma tradição no jornalismo de ter alguém que se aprofunda no assunto, né? Entende os conceitos para escrever a respeito disso. Aí, em 2014,
comecei o site, né, com esse nome, Caos Planejado, com uma linha editorial mais clara, cobrindo urbanismo, cidades, mobilidade, reunindo aí algumas pessoas que eu tinha conhecido ao longo do caminho, e nunca imaginava que isso poderia, enfim, realmente crescer para influenciar a política pública de alguma forma. No início teve uma repercussão muito boa, começou em 2014. Em 2016, a gente publicou um pequeno livro chamado Guia de Gestão Urbana. Era ano de eleições municipais, né? Novas gestões municipais. E eu percebi que muitos que estavam acompanhando o conteúdo da página mandavam mensagem dizendo assim: eu sou assessor de um vereador ou candidato a vereador de tal cidade, a gente está procurando algumas ideias para montar um plano de governo, né, de propostas para a nossa gestão e tudo mais, vocês poderiam nos ajudar? Né? E, assim, como eram diferentes cidades, diferentes partidos, né, eu nunca quis né, me filiar, me alinhar com uma determinada linha ou pessoa. Disse, não, vamos fazer um guia mais genérico, né, que possa orientar problemas que são comuns a todas as grandes cidades brasileiras, né, que poderiam ser endereçados. E, por sorte, o Arquifuturo, que tem uma parte, né, que é meio junto lá da Editora B de São Paulo, gostou do projeto e a gente acabou, inclusive, publicando uma versão impressa desse guia, na época, que foi muito legal. Assim, até hoje, né, as pessoas me pedem cópias e tal, e continua, digamos assim, ajudando a orientar algumas gestões municipais. Né? Então, a coisa foi crescendo em termos de repercussão e a gente foi buscando diferentes formas, não só de disseminação de conteúdo. Então, lançamos o podcast, né, entramos em todas as redes sociais produzindo conteúdos para cada uma das redes. Já gravamos 70 episódios do podcast, né, que acho que um super... uma coisa que eu não conheço outro podcast de urbanismo no Brasil. Né? Falando um pouco da parte de sustentabilidade financeira, né? Um tempo, acho que faz uns 2 anos, a gente começou um projeto de apoiadores do Caos Planejado. Então, assim como os jornais, né, fazem assinaturas do conteúdo, a gente disse, não, vamos fazer uma assinatura, mas que não bloqueie o conteúdo. Vamos ver, era um teste também, né? Vamos ver o que acontece. Lançamos a ideia. Hoje tem um grupo de 100 apoiadores, que é muito legal, porque também ajuda a formar rede de gente que está interessado no assunto, que está discutindo, né, os temas. E canais de apoio institucional para o podcast e para a nossa newsletter. Né? Então, no caso, institutos, empresas que veem no Caos Planejado um acesso a grupos de arquitetos, urbanistas, né, que poderiam utilizar essas ferramentas, que hoje também contribuem financeiramente para a sustentabilidade do projeto. Então, hoje, pelo meu entendimento, assim, né, é a maior plataforma de conteúdo de urbanismo. Né? Eu, inclusive, falo isso para ver se alguém me contesta com com algum número, que é até legal de saber que tem, eu não conheço outro. Tem a Mobilize, né, que é um site super relevante, mas é focado só em mobilidade. Né? Eles devem ser um pouco maior que o trabalho que a gente faz no Caos Planejado. E hoje, assim, como um próximo passo, né, porque a gente... Isso, né, estou levando desde 2014, o crescimento é muito lento, né, até porque é um trabalho de, digamos assim, educação da população. Né, a gente se vê muito como com esse papel. Né, porque, assim, bom, se como aluno eu não tinha acesso a esse conteúdo, né, quiçá alguém que vai participar de uma discussão de um plano diretor, né, então, assim, a gente vê ainda, né, que mesmo os jornalistas, né, em todos esses anos, né, os debates nos meios de comunicação são muito superficiais. Né? Então, a gente sempre tenta buscar um equilíbrio entre uma linguagem acadêmica e uma linguagem que consiga acessar um público um pouco mais amplo, um estudante, um jornalista, alguém que não é da área do urbanismo que quer acessar aquele conteúdo. Então, é um papel bem intermediário, digamos assim, de conteúdo.
difícil de editar, difícil de, digamos assim, atrair, né, achar um espaço, né, achar uma posição, mas assim é um crescimento lento. E como um próximo passo, uma das ideias é tentar financiar a pesquisa de urbanismo através da plataforma de conteúdo. Então, se a gente conseguir crescer nossa base de apoiadores, né, aumentar os canais com apoiadores institucionais, patrocínios ou alguma outra forma de receita, algum curso online, né, a gente está vendo assim, diferentes formas de monetização do projeto, um curso online, alguma coisa assim, é de se pensar em ter, bom, de repente a gente consegue contratar um urbanista, né, para fazer pesquisa própria, utilizando a plataforma de conteúdo como base, né? Que eu acho que não sei, pelo menos eu também desconheço no Brasil, né? Porque normalmente é ligado a uma universidade, a uma instituição pública, né, que faz esse tipo de pesquisa. Então, assim, é um projeto que me dá muito prazer, né? Nunca imaginei que, né, quando comecei a escrever o blog, que um dia eu estaria, sei lá, no Rio de Janeiro ou em alguma outra cidade falando sobre isso. A gente tenta ter uma abrangência nacional com conteúdo, né? E, enfim, acho que é um case aí que acho que, né, pode entrar nessa discussão sobre o papel do urbanismo no meio privado e fico aí à disposição de vocês para perguntas, né, e para conversar sobre isso. Obrigado. Obrigado, Anthony. Então, gente, não tem internet ali para a gente colocar, que pena. Está sem internet, né? Para colocar o site onde o Anthony está falando, do urbanista, pesquisador, colaborador de um site. Tem internet? Não tem. Mas eu acho assim, caos mesmo. Né? Não é o cal, não. Não é o cal com U, não. Esse é o cal com O mesmo, caos planejado. Inclusive, quando eu fui entrar a primeira vez no seu site, foi pelo nome. O nome é muito bom. Parabéns pela escolha. Agora, eu acho que talvez falte um ladinho meio TikTok no seu, porque dá a impressão que é um painelzão assim de mais um lugar muito acadêmico, muito fechado, né? E que eu acho que não. Se eu puder responder rapidamente, pode. A gente está trocando papo. A gente tenta separar um pouco as linguagens dependendo da rede, né? O site realmente é um pouco mais aprofundado. O podcast ainda mais. Eu acho num sentido assim de educação do leigo. Né? Eu acho que é uma coisa. E a gente faz isso, a gente está começando a tentar fazer isso nas redes sociais, tipo Instagram. A gente vai precisar sair um pouco do urbanista e entrar um marqueteiro aí, porque é um site maravilhoso e de repente ele atrai pouco porque ele é bem sisudo, ele é bem sério. Quando você lê o conteúdo é maravilhoso, mas quem não é da área, né? Fica aí. Olha, TikTok da dancinha nem tanto, mas olha, começou assim. Lembra a arquiteta que fez a dancinha, que foi parar na comissão de ética do CalBR, porque ela anunciou arquitetura com dança muito antes de TikTok, né? Olha lá, né? Olha, já mudou um pouco a cara, hein? Já. Parabéns. Tem Instagram para chegar no TikTok. Isso, tem LinkedIn, tem tudo. Eu recebo muita notícia. Vai lá, Rogério, dá teu fechamento para depois os nossos colegas aí. Só botar aqui minha apresentação. Então, eu queria agradecer primeiro a oportunidade do CAL, né, de através da nossa comissão, CEP, estar fazendo esse dia todo aqui e conseguir trazer parte das pessoas que eu indiquei. Acho que tem que desligar Alô? Não, mas está melhor. E trazer o Anthony de Porto Alegre, né, e o Jonatas, que não pôde vir, e o Washington também, nessa mesa super importante para mim, porque eu tenho assim, nessa área de urbanismo, eu tenho uma relação com esses três muito grande. O Washington, desde quando? Acho que 2005 a gente deu aula junto, né? O Anthony mais recente e o Jonatas foi meu orientador de doutorado.
eu queria também contar um pouco da minha história dentro do urbanismo. Assim. Eu comecei fazendo arquitetura e eu achava que eu estava fazendo arquitetura porque o meu pai era arquiteto. Então, eu ficava pensando, será que eu tenho que ser arquiteto? Porque todos os meus amigos viraram banqueiros e todos estão ricos, e eu continuei fazendo arquitetura, né? Mas quando eu saí, eu falei, eu não quero fazer nada que o meu pai faz, quero ser totalmente diferente. Acontece que hoje eu fiz exatamente tudo que ele fez e da mesma forma. A única que eu não fiz foi ser funcionário público, mas eu passei no concurso, inclusive, não sei se o Washington lembra, ele me ligou para eu assumir, e eu poderia ter sido funcionário, e ele meu chefe, então eu recusei muito bem aquele cargo. Eu comecei nessa área de urbano, eu sempre trabalhei com projeto para o mercado imobiliário, projeto de edifícios, né? Eu trabalhei, e urbanismo, para mim, sempre foi legislação urbanística. Então, planejamento urbano e legislação urbanística, para mim, era a mesma coisa, e com certeza não é, mas eu continuo vendo várias pessoas que acreditam nisso, que sabem aquela lei, eles fazem planejamento urbano. E com o meu pai, que me levava na rua sempre para olhar a cidade, e ele fazia uma coisa que acho que me ajudou muito, assim, ele apontava um edifício e falava que decreto é esse edifício. Então, a gente ia para todos os lugares, e com isso a gente fez um livro, porque em 2004 a gente, como arquiteto, não tinha nada para fazer, a gente foi fazer um livro. E a gente começou em março e lançamos em dezembro. A gente fez um livro que eu acho um livro, assim, o mais legal que eu fiz na vida, por ter feito com meu pai. E foi a única coisa que eu fiz junto com meu pai. A gente nunca fez um projeto junto, porque quando passei a fazer arquitetura, ele disse que nunca mais ia fazer projeto, ele ia fazer outra coisa. Mas ajudava no escritório, isso eu não abria mão, né, porque tem que sustentar o aluguel. E aí a gente fez esse livro contando, através das legislações, a história da cidade, né? Que, para mim, assim, o Rio de Janeiro sempre deu essa possibilidade de você olhar. Eu consigo dizer praticamente todos os prédios em qual decreto foram construídos. Espero que, com um plano diretor, eu ainda consiga fazer isso. Mas, até hoje... E aí eu fui... nessa época, eu não sei onde está a seta aqui, eu fui me interessando, fui dar aula como substituto na UFRJ, eu nem sei se o Pablo era o diretor, 2005, né? Foi. Então, fui para o departamento de arquitetura, né, para dar aula de projeto, e não pensava assim, eu quero ir para a área de urbano, tal, e eu focava muito em projetos, dava projeto comercial, multifamiliar, eu dava tudo que eu fazia dentro do meu escritório. Em 2007, eu fui trabalhar em Hong Kong, fazendo também projeto de arquitetura, mas aí eu estava para voltar e eu liguei para a Vera Tanger e falei, eu quero fazer mestrado, né? E aí já comecei a pensar no que fazer. E aí eu entrei em 2008 no mestrado do PROARC para falar sobre Copacabana, mas eu queria falar sobre a legislação urbanística de Copacabana. O problema é que eu peguei a Vera e nada foi como eu queria, né? E aí eu produzo, em 2010 que eu termino, e esse livro eu publiquei em 2012, que é o trabalho de mestrado, que ele conta um pouco de um espaço que Copacabana tem e que ninguém nunca percebeu, inclusive quem mora lá, porque eu conversei, que são as áreas coletivas internas, né? Inclusive, eu medi todas as áreas para chegar à conclusão que Copacabana tinha uma taxa de ocupação de 23%, não de 100%. E tirando todas as ruas tal, e só as quadras, a taxa de ocupação é de 55%. Então, menor do que vários outros bairros. E ninguém entendia. Então, eu comecei a gostar dessa coisa da morfologia, né, da forma urbana. E uma coisa que eu faço até hoje, e que eu fazia desde que eu comecei a fazer o livro com meu pai, e eu sou o cara mais chato, fotografo tudo na rua, onde eu vou, fotografo.
e principalmente a relação entre a rua, os edifícios. Eu fotografo e vou produzindo alguns textos, inclusive para o site do Anthony, né? E aí eu não trabalhava com urbano, eu trabalhava só com projeto. Eu nunca tive na área de urbanismo fazendo nenhum. Mas a partir do doutorado, 2014, que eu trabalhei com a transformação da paisagem, com o estudo de casos de Vargem Grande, eu comecei a entender um pouco mais do que eu estou vendo hoje dentro da Câmara dos Vereadores, que são a influência dos agentes no espaço urbano, que é o que eu trabalho até hoje com os meus alunos, é essa disputa pelo espaço, né? Na Câmara, a Nai, que está aqui, sabe, e a gente não consegue ganhar todas as propostas que a gente, inclusive no próprio gabinete eu sou cortado assim, né, das minhas emendas, mas isso faz parte. Por quê? Porque isso eu digo para os meus alunos, eu acho que quem é professor tem que trazer essas pessoas para o campo do urbanismo, que é muito mais difícil do que para o campo da arquitetura, que é mais rápido, é a questão da disputa, porque se a gente sai como arquiteto da disputa dessa cidade, a gente está deixando para os outros. Então, a gente tem que estar sempre lá, o chato, e eu acho que o Washington fez esse papel de mostrar a importância, estava em todas as reuniões do plano diretor, inclusive quando ele não estava online, né? E é importante, porque e a gente agora vê que não falta alguma coisa nas reuniões, porque alguém que vai bater, que vai dizer, não é isso, eu acredito nisso. Por quê? Porque existem diversas, quando você faz um plano, diversas opiniões ou propostas, né? Mas se você se embasa bem, você tem uma grande chance de vingar. Então, e aí eu comecei a fazer essa coisa dos agentes como uma disciplina criada pelo professor Jonatas Magalhães, que fez uma disciplina no PROARC. Ele deu uma disciplina que chamava agente de produção da cidade, né? Então, a gente pega, isso eu faço até hoje com meus alunos, a gente divide em grupos, e cada um é um agente. É o mercado imobiliário, é o MTST, é a galera do meio ambiente, cada um tem que produzir sua cidade com aquele viés, mas ele tem que produzir a cidade para todos, porque não é a cidade só dele, porque ele é o prefeito, na verdade. E isso tem dado muito certo, né? Porque eles discutem, né? Eles entendem o papel daquele agente, e ainda fala assim, se não tiver briga entre vocês, não adianta, nem quero, porque a cidade tem que brigar, então tem que sair, só não pode sair machucado. Mas em 2017, o Jonatas me chama para fazer o plano diretor de infraestrutura lá de São Paulo, e foi uma grande oportunidade, porque eu tive que estudar todo o plano diretor de São Paulo, que me ajuda até hoje. Tive que estudar a lei de uso e ocupação do solo, que é separada do plano diretor lá, e o código de obra, que também saiu exatamente naquela época. E isso, aí em 2017, eu entrei para a Universidade Veiga de Almeida para dar projeto executivo, mas eu queria dar projeto urbano, mas eu entrei de novo para substituto da FAUFRJ no DPUR, que eu nunca tinha entrado, assim. E eu achava que ali nunca eu ia pisar. E foi a melhor experiência, e eu assim, me senti no meu lugar. E aí, a primeira disciplina, eu botei todo mundo para fazer projeto figura fundo, mapa de uso e ocupação, coisas que eram mapas enormes, e a gente fez essa exposição na sala, e era algo que eu gostava. Então, todas as disciplinas que eu dou, eu acabo com aquele negócio da mesinha, assim, porque a primeira coisa o aluno é ir lá para trás, né? E aí todo mundo tem que se reunir e mapear. Eu acho que a cidade é feita dessa discussão e desse mapeamento. Isso, na Veiga, eu consegui dar projeto urbano, então eu dou projeto urbano desde 2018 na Veiga, e eu sempre trago essa questão do olhar da quadra, o olhar do lote. A gente chega a fazer um zoneamento por lote para tentar estressar ao máximo a questão da microescala. Então, a gente tem aí um olhar mais nas quadras.
também tem outra disciplina que eu dou de quadro urbana. E aí todas essas minhas discussões, esses meus olhares da cidade me fizeram, depois dos livros, a fazer vários artigos no Facebook, chamado Rio Legal. E aí, não sei que momento da vida, o Antônio me liga. Falei assim, você não quer publicar isso no site? Aí eu falei, quero. E comecei a publicar. E eu parei de publicar no meio Facebook e só publicar no Antônio. Depois ele fez um podcast comigo. E aí eu comecei a me interessar por fazer essas críticas, né? Até publicamos o videozinho, que são 3 vídeos. O Abreu já viu os videozinhos que contam a história da mais-valia, a história do embasamento, feito pela minha filha. E aí comecei, então, a ter esse contato maior com a produção, a discussão. Inclusive, o meu texto sobre a copacabanização das cidades, né, continua no top. Foi o artigo mais lido da história do site. É óbvio, não é por minha causa, é porque fala de Copacabana e todo mundo se... E vários haters, né? De vários haters. Quase que eu pedi segurança para o Caos Planejado. Mas foi muito legal, né? E aí eu comecei a produzir esses artigos, até que um momento o vereador Pedro Duarte me chama para fazer parte da equipe do plano diretor. E aí eu falei assim, agora sim eu vou trabalhar exatamente fazendo o que eu gostaria, que é estar entendendo dentro do setor público como é que se desenvolve isso. Então, eu participei muito antes do Pedro de todas as reuniões que o Washington propôs para o plano diretor, né? Eu fiz várias, eu era também o chato que mandava as propostas, né? E também a gente teve reuniões do Rever Centro, eu dei algumas opiniões, mas dentro da Câmara eu consegui participar das audiências, ter o contato com a Nayara, que é a arquiteta, já estava lá no gabinete. A gente agora está no momento de formular as emendas e o fechamento do nosso ciclo dentro do plano diretor e a futura publicação do nosso livro, né, Nais, sobre essa experiência, e se Deus quiser, um vídeo no Netflix, né, um filme. E aí o final foi exatamente reunir esses artigos do Caos Planejado e num livrinho pequenininho, que depois a Patrícia vai sortear, que faz pequenos textos, que é o modelo do Caos Planejado, né, sobre algumas críticas pontuais da cidade. Então, tem sobre a mais-valia, tem vários sobre afastamento frontal, e tem vários textos. E é isso. Então, queria contar só um pouquinho dessa minha história no urbanismo. Obrigado. Obrigado, Rogério. Eu acho que cabe a mim fazer assim, um fechamentozinho, né, de 1 segundo. Né? A apresentação do professor Jonatas foi Urbanismo na Veia. Né? Ele trabalhou desde o projeto Rocinha, projeto Paraty. Não pode ser mais ilustrativo de urbanismo do que todos os projetos que ele já trabalhou. Ele não é só um professor, ele é um executivo do urbanismo. E independe de quem o contratou, de que licitação ele participou, se ele é terceirizado de alguém, ele urbanizou. Né? O Fajardo, as suas experiências também na coordenação de planejamento urbano, né? Fundamental, essas diretrizes. A pesquisa do Caos Planejado é uma área amplíssima também, porque pesquisa é arquitetura e urbanismo. Né? E, no caso dele, é especificamente sobre urbanismo. Rogério, professor, Rogério, plano diretor, Rogério, político, Rogério, conselheiro, enfim, né? Também é outro que tem urbanismo na veia. Agora, eu acho que a grande conclusão é o seguinte: com 85% da população já sentada nas cidades, né, nas áreas urbanas, a gente não tem muito mais cidade para pensar em construir, e sim para revitalizar. Eu acho que isso acaba ficando na mão do poder público, sim, né? Porque nós não estamos falando, hoje em dia, muito mais, vai ter, mas em criar cidades, e sim em criar espaço para moradia,
né, e revitalizar cidades, e revitalizar vazios urbanos. Nós temos outros problemas também para resolver, e não adianta, a parceria, acho que público e privado é importante, e o fundamental, que a participação da população seja sempre ativa e preponderante. É isso? Faço. Não, lógico, eu só fiz um fechamentozinho bobinho. Gente, perguntas, por favor, todos perguntando. E difícil. Já tem aqui, eles. Já tem 2 aqui na linha. O Álvaro também já está, mas... Bom, colega, assim, inicialmente agradecer muito a mesa, achei muito interessante. Eu tenho a honra de ter perdido um concurso para o Fajardo e ficar feliz, que foi o concurso do gasômetro, não sei se você lembra, né? Então é um sentimento estranho de você estar participando de um concurso, perder e ficar feliz por quem ganhou, né? Mas eu queria trazer para vocês algumas questões. O Rogério tem enormes contribuições, tanto no estudo da legislação e do impacto dessa legislação. É uma área de trabalho fundamental, porque parece que não, mas isso desenha muito mais a cidade do que a gente pensa, né? Eu queria, e o Anthony também tem contribuições fantásticas no site, a começar pelo nome. O nome é perfeito, né? É o caos planejado, né? Então, eu queria... agora, a nossa área é uma discussão que é muito cara, que é a questão da cidade compacta versus cidade espraiada. Eu tenho um grande amigo meu, que é o Pedro Abramo, que fez um texto excepcional, é uma referência no mundo inteiro, aquele da cidade confusa, que ele mostra um pouco os 2 processos como trabalhando juntos. Isso tem a ver com os agentes que o Rogério falou, tem a ver muito com o que o Jonathan também falou e com o campo de discussão. E eu queria ouvir da mesa um pouco a opinião sobre essa discussão entre cidade compacta e cidade espraiada. No desejo, todo mundo fala cidade compacta, mas, na realidade, o que a gente vê acontecer é exatamente o contrário. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida é um bom exemplo disso que a gente não deseja, né? Aliás, tem um livro que a gente fez uma avaliação pelo CNPq do Minha Casa Minha Vida, está ali para venda, né? E uma das coisas que a gente constatava é exatamente isso, né? Parece que no novo Minha Casa Minha Vida já está sendo discutida a ideia do subsídio à localização, que é o corretíssimo, né? E eu acho que isso pode ser uma questão para discutir, mas não queria entrar muito nessa particular, mas deixar um pouco essa provocação para a mesa. Obrigado. Bom dia, meu nome é Álvaro Albernaz. Em primeiro lugar, parabenizar a mesa. São várias contribuições aí que são marcantes, fundamentais para o desenvolvimento aí da nossa indústria. Mas eu venho trazer uma polêmica. Nós estamos só no ambiente de arquitetos, então a gente pode lavar roupa suja em casa. E, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer isso. Todos os nossos movimentos incluem 2 personagens importantes: o poder público e a comunidade. Só esquecemos do principal, ou melhor, de um artífice importante. É onde é que está o dinheiro. O Fajardo, experiência larga dentro da área pública, e acho que é a melhor pessoa para responder, que o poder público não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Então, a gente, enquanto arquiteto e urbanista, nunca teve empatia para olhar para o outro lado e perguntar ao investidor o que ele quer, o que ele precisa. Como é que a gente faz para atrair esse camarada para o jogo? E quem está falando isso é uma pessoa que, durante 10 anos, foi uma das bases do maior investidor do Brasil. Ou seja, isso e comunista deve ser igualzinho, porque todo mundo tem medo desses caras. E não é de morder ninguém, mas tem que trazer essas pessoas para dentro do jogo. É igual o Garrincha, né? Sobre o drible,
Combinou com o alemão? É com o russo aí, não é alemão, russo. Então, repara, nós estamos diante de uma revolução silenciosa. O BNDES está ousando fazer uma coisa que não é da competência dele. Planejamento urbano é municipal, ou nem tanto. Ou seja, nós estamos podendo estar antevendo uma revolução no planejamento urbano. Isso é que é fundamental. A gente tem que poder dialogar com o investidor, tem que tentar organizar a tropa embaixo e em cima, e nós somos os articuladores urbanistas. Então, a minha pergunta é, como é que vocês enxergam aí a participação desse bicho-papão? Alô, alô. Meu nome é Carlos Abreu, sou do CAL também. Primeiro, parabenizar pela iniciativa do CAL e aos colegas que estão presentes na mesa. E eu acho que essas considerações que o Álvaro trouxe e que o Pablo trouxe são duas coisas fundamentais, que são dois vértices de uma mesma história, né? Quer dizer, o investidor, o usuário, o poder público, são todos agentes de um processo da urbanização que, no Rio de Janeiro, e o Minha Casa Minha Vida levou, vamos dizer assim, a agudização do que o Pablo veio trazer da questão da cidade espraiada, são processos que, se você não interagir, não só com o investidor, não só com o usuário, com o poder público, e, infelizmente, nós, agentes principais, que somos arquitetos e urbanistas, muito dificilmente somos chamados, infelizmente é uma realidade, se a gente sai das grandes cidades, dos núcleos urbanos principais, são raras as cidades que você tem um arquiteto urbanista dentro do serviço público. Então, é fundamental para nós, e aí eu me coloco também como conselheiro e com o Pablo aqui presidente, é importante nós, enquanto CAL, tentarmos buscar esse compromisso desses agentes públicos, seja não só nas áreas metropolitanas, como nas cidades menores, porque hoje a cidade do Rio de Janeiro, e o Álvaro trouxe esse exemplo, quer dizer, o BNDES está trazendo uma nova ótica que seria extremamente importante, que realmente desse uma visibilidade para o trabalho do profissional de arquitetura e urbanismo, e uma solução melhor para uma charada que eu acho que o meu amigo Fajardo vivenciou e muito bem na questão do Reviver Centro, em que a gente verifica, naquele mapinha nosso, né, interativo, a quantidade de proprietários mitra-diocesanas, todas as questões religiosas, e que não tem nem capital, nem interesse em se mexer em relação a essa questão do investimento para uma melhoria dessa questão urbana. Então, eu acho que essa visada que o Álvaro traz e que o próprio Pablo nos trouxe da questão da cidade espraiada ou da cidade concisa, leva a essa preocupação. Acho, Álvaro, que o investidor, no momento em que a gente tiver um caminho em que haja um interesse do mercado, e eu digo interesse do mercado, e aí passa também necessariamente por uma revitalização da ideia do Minha Casa Minha Vida, com um subsídio ao valor do solo, porque eu, com uma experiência de consultor e avaliador de mais de 35 anos, eu entendo perfeitamente como que isso afeta diretamente a questão da moradia. E, infelizmente, seja na ideia do Porto Maravilha, em que não se teve essa oportunidade de se aprofundar com a questão residencial, hoje é uma realidade, nós estamos conversando com o Reviver Centro, uma visada melhor, mas essa questão é fundamental. E o investidor só vai realmente chegar perto disso na medida que essa equação seja colocada também pelo poder público e pelos pretensos usuários. Só pegar uma complementação. Realidade, os bids
centro da cidade já começou. Então, investidor já está se movimentando. Tem já associação com mais de 50 imóveis no centro da cidade se reunindo e fazendo trabalhos na área urbana. É isso, é só isso. Vou começar pelos gregos. Temos ótimos pontos, é uma discussão larga. Eu acho que o ponto, Pablo, que você colocou é de fato muito importante, porque todos nós desejamos a compactação das cidades, mas ainda tem terrenos disponíveis, esses terrenos são de domínio privado, e a gente não tem uma visão dominante no urbanismo brasileiro de contenção da expansão. A nossa visão é muito modernista, nosso arcabouço legal tem uma natureza modernista, ou seja, todo terreno tem possibilidade de desenvolvimento, mesmo que ele tenha um coeficiente mais baixo, mas sempre é possível edificar. A gente não adota o que, especialmente na Europa, se adota a ideia de green belts, de cinturões. Não, aqui não tem mais cidade, se você quiser fazer desenvolvimento, você tem que fazer numa outra cidade, ou seja, orientar para uma formação de redes de cidades. Não, a gente orienta para a conurbação, ou seja, os territórios se mesclam nessas periferias. Por isso que eu fiz o comentário aqui, eu acho que é muito interessante o ponto da ação do urbanista atendendo, vou colocar de uma maneira bem simples, o cliente privado, tá? Porque acho que nós temos capacidade, como projetistas, intelectual e de qualidade de desenho, para apresentar boas soluções. Mas existem algumas vedações que estão no ambiente privado. Então, essas grandes construtoras, que ficaram maiores ainda com Minha Casa Minha Vida, e elas têm soluções tecnológicas de repetição, né, da forma, então eles fazem uns bloquinhos, e eles então acabam desenvolvendo esses projetos todos internamente. Então essas grandes, elas têm departamentos de projeto, que na verdade são departamentos, sem nenhum demérito aos colegas que estão nesses departamentos, mas é um modo de operação industrial da habitação. Então isso leva primeiro, a uma perda de inovação dos desenhos, e aí vem o ponto que eu acho que é muito importante de fato, Pablo, e me preocupa também muito, porque, queremos uma cidade mais compacta, queremos a revitalização das áreas centrais, mas se conseguirmos nesse processo qualificar mais esses modelos de desenvolvimento dessa condição periférica, a gente também atenua os impactos sociais e ambientais dos modelos que não têm desenho, né? Então, por exemplo, a Espanha, se você orientar os projetos urbanísticos das áreas de expansão de Madrid, você vai ver uma presença de desenho urbano, de projeto urbanístico feito por arquitetos, ou seja, arquitetos atendendo o setor privado. Na Espanha, o próprio arquiteto também empreende muito, né? Ele também é incorporador. Eu acho que é um modelo interessante que a gente vê muito mais na Europa, ou seja, desse desenho urbano de valor comunitário dessas áreas de expansão. Eu acho que nós temos condições, como projetistas, de apresentar esse tipo de solução. Agora, é necessário ter uma inflexão ou sobre a política ou sobre o cliente privado, tá? Eu vou contar, então, um caso aqui. Eu estava como secretário, a MRV comprou um grande terreno em Campo Grande, um terreno com 1 quilômetro de lado, um antigo, acho, uma indústria de tubo, se não me engano, e fizeram um projeto, já era uma coisa lá consolidada, licença dada. Eu falei, bem, a Inês é morta, mas eu reuni a equipe, o que a gente pode aprender com isso daqui para a gente tentar, no plano diretor, corrigir? Então, vem alguns pontos, a obrigação de quadras, né? Então, assim, por que a gente não pega e tenta reproduzir a morfologia de partes da cidade que a gente reconhece boa para essas áreas de expansão? Mas um dia, então, foi procurado pelo diretor da companhia, e eu imaginava que fosse uma reunião, alguma coisa burocrática, como é muito do cotidiano, alguma coisa de licenciamento, alguma coisa assim. E, para minha surpresa, não. Ele manifestou, olha, a gente sabe que você, porque eu sempre escrevi muito falando, criticando esses aspectos do programa, então, assim, a gente sabe que você tem uma
críticas sobre o Minha Casa Minha Vida, e a gente queria entender quais são, porque nós entendemos, eu fiquei até surpreso com isso, nós entendemos dentro da empresa que o nosso grau de inovação é muito baixo. Então, foi daí que eu também fui, aí eu achei uma oportunidade de assuntar mais e entender mais esse lado do lado privado. E é isso, então é um departamento de projeto, ou seja, raramente vai ao mercado e contrata projetos. Quando isso ocorre, você traz inovação para dentro, então as coisas são muito repetitivas. Então, acho que é um ponto, Pablo, que como atuação corporativa, mas como ação também de visando a qualificação das cidades, acho que era muito importante que a gente pudesse intensificar o diálogo com esses atores privados, porque eles alcançaram uma solução de escala. Não vou aqui entrar nessa questão, tá? Mas eles alcançaram uma solução de escala. As nossas carências são de escala, infelizmente, no Brasil, e a gente sabe que o desenho das políticas públicas acaba procurando resolver a questão da escala. Então, acho que tem um desafio aí de colocar que o projeto ele consegue melhorar a escala. Ele não é oposição a um enfrentamento da escala que está muito presente nas áreas do espraiamento. Recentemente, a gente até compartilhou isso, né, esse documento entre nós, saiu no Estadão um caderno especial sobre o crescimento que hoje o mercado chama de bairros planejados, né, no interior de São Paulo. Então, uma grande explosão de loteamentos no interior de São Paulo, tanto na região metropolitana de São Paulo, como na borda já além da região metropolitana, pela escassez de terrenos até na área periférica de São Paulo. Mas, na verdade, quando você vai ver o desenho, a gente que é arquiteto sabe reconhecer, a gente vê que são bairros fechados, né? E a gente sabe que isso tem um impacto, e, inclusive, isso tem um impacto até político, né? A gente sabe que essa segregação espacial, seja de rico, seja de pobre, ela leva a uma segregação do nosso modo de pensar a coletividade, e eu acho que a gente chegou numa situação política muito por causa disso, tá? Então, acho que esse é um ponto fundamental, e essa visão pragmática, por mais que eu não goste desse tipo de condução, mas ela é necessária. Ou seja, é um desafio de escala. A gente viu aí o Map Biomas mostrando como as áreas informais elas crescem numa velocidade muito maior que as áreas formais, o que é lógico, de certo modo, mas isso tem um impacto, um custo muito alto, e por mais que a gente tente desenhar políticas urbanas para a recompactação, que eu acho que o Plano Diretor do Rio está tentando fazer isso, mas ainda existem terrenos, e como nós não criamos impedimentos para o desenvolvimento desses terrenos, eles estão disponíveis em mercado. Existe movimento entre alguns incorporadores, né? A DIT, tem essa reunião do Complan, eu não sei se o Carl já participou disso em alguma ocasião, acho que são poucos os escritórios que atuam no Brasil exclusivamente com urbanismo, mas destes poucos, a gente sabe que a grande maioria do que eles fazem são loteamentos. Desculpa, eu estou dando uma resposta muito longa, vou fechar. Alguns pontos. Saiu recentemente, pela primeira vez em 20 anos, os contratos de projetos de arquitetura nos Estados Unidos de reforma superaram de novas edificações. Pela primeira vez em 20 anos, os escritórios de arquitetura tiveram um volume de contratos dos escritórios de arquitetura foi muito maior para reabilitação, retrofit, restauração e reforma do que para prédios novos, tá? Então, eu sei que é uma economia muito diferente da nossa, mas mostra uma certa tendência que, quando a gente fala de um período de recessão, é algo para a gente antever. Tentando entrar, então, aqui de uma maneira sucinta no ponto do Álvaro e do colega Carlos, assim, acho que é interessante nesse case do BNDES, porque o Estado brasileiro é também proprietário, né? Então, pensando como cliente brasileiro, o que eu fiz ali, a inflexão que eu fiz junto ao BNDES, Álvaro, foi nesse sentido: olha, em vez de contratar só uma consultoria imobiliária, ou seja, para que serve esse imóvel, qual o valor, etc., uma base totalmente racional, econômica, contratem também uma visão de arquitetura e de urbanismo, ou seja, contratem um master plan para ver, olha, esse prédio aqui, ele está aqui localizado, mas ele pode qualificar um espaço público, ele pode dinamizar uma área, ou seja, tem uma visão um pouco mais sinérgica, e eu fiquei feliz de isso ter sido incorporado. Acho que tem aí, sim, de fato, uma inovação e algo para acompanhar, e se isso virar uma tendência, a gente conseguir ter visões mais sinérgicas para os imóveis do Estado, eu acho que é importante. A gente sempre clama que esses imóveis tenham destinação
para habitação de interesse social, mas a gente sabe que também, na hora do pragmatismo, as lideranças políticas elas veem nesses imóveis possibilidade simples e pura de receita, né? Então, tem imóveis que realmente só se prestam para isso, mas tem outros que têm uma capacidade de realizar essa função da habitação com muita qualidade. Então, entendo, sim, que tem um desafio do lado de comunicação, e aí queria chegar nesse ponto, né, da gente conseguir, inclusive, ter uma atuação de mudança de cultura. Porque, de fato, não adianta se o dono da terra ou o seu representante vão sempre pedir para o arquiteto o loteamento fechado. O arquiteto, na condição de contratado, ele não tem uma capacidade de enfrentar esse esforço. Por isso é necessário que a gente possa disseminar as vantagens de estruturas de loteamento mais abertos. Que quando são loteamentos mais populares, são mais abertos. Quando o padrão sobe, eles têm uma tendência a fechamento. Que a gente sabe que é, então, de fato, uma visão de preconceito que ainda domina a parcela da nossa sociedade. Mas, assim, não vamos nos colocar de fora disso, a gente é parte disso. É interessante o ponto do BID, porque os BIDs, que é um modelo de cogestão de espaço público na América do Norte, na Europa também, eles são uma grande base de contratação de urbanistas para fazer desenho urbano, para cuidar do espaço público. Tem aí também uma possibilidade. E eu acho que tem uma outra batalha, desculpa, a resposta é longuíssima, que é com relação à questão fundiária. Porque, de uma maneira paradoxal, você consegue ter mais visão fundiária das áreas de expansão do que das áreas consolidadas. E tem uma vedação, uma ideia de sigilo, que a gente não consegue chegar nesse desmonte dessas estruturas fundiárias, e isso é decisivo para a gente fazer com que essas áreas centrais possam ser mais competitivas do que as áreas de expansão. Os assuntos são vastos, acho que é um campo muito interessante. O que eu queria, para fechar, de fato, eu fiquei muito impactado de ver lá é outra realidade econômica, é outro desenho de sociedade, mas a atuação de escritórios de arquitetura e de urbanismo, especialmente aqueles mais dedicados ao urbanismo nos Estados Unidos, que eles recorrem à filantropia para desenvolver pesquisas e estudos. Então, é fascinante a carreira do Rogério, de vários colegas, né? Mas, às vezes, poxa, eu mesmo, eu vou falar por mim, né? Eu tenho muita curiosidade intelectual, gosto de estar sempre pesquisando, estudando, mas eu não estou afim de ter um doutorado, né? É muito difícil você ter acesso a recursos para desenvolver pesquisa, né? Eu já contei, tem essa pesquisa do fazer um digital twin de favelas, né? Então, se a gente conseguisse também ter desenhos de financiamento para escritórios, para que possam desenvolver pesquisas específicas, ou seja, a atuação do projeto não é somente uma atuação de prestador de serviço, é também uma atuação reflexiva, onde agora você precisa ter uma maneira de você, no seu escritório, eu queria estudar esse fenômeno aqui, e aí estou fazendo uma sugestão direta aqui ao Pablo, ao Cal, né? Você poder ter linhas de pesquisa que o Cal alimente escritórios que tenham desejo de fazer uma reflexão sobre um ponto. Eu acho que, especialmente para escritórios que têm uma prática mais na escala urbana, isso seria muito benéfico. Os colegas que trabalham mais com arquitetura, a gente sabe, a arquitetura é um processo mais fechado, início, meio e fim. Projeto urbano é mais aberto, tem mais variáveis, é mais complexo. Peço perdão pela resposta longa. Fazer um comentário sobre negócio de cidade compacta, cidade espraiada, né? Que às vezes é uma comparação fácil ou uma ilustração fácil para usar em 5 segundos, mas que, ao meu ver, às vezes já é um pouco de confusão, né? Uma cidade confusa aí, porque a compacidade ou assim, compacto ou espraiado, né? Ou, colocando de outra forma, uma cidade mais densa ou pouco densa, eu não vejo isso como um modelo, digamos assim, como um objetivo fim, né? A densidade, para mim, é um resultado da demanda por solo, né? Da demanda por terra. Tem áreas que vão ser mais compactas, tem áreas que vão ser menos compactas, e tem um componente de transporte que influencia muito nisso, né? Então, assim, praticamente toda grande cidade mundial perdeu densidade nos seus centros ao longo das últimas décadas.
assim, pega Londres, Nova York, próprio Rio, né? Assim, sei lá, 100 anos atrás era mais densa e mais compacta. Não era uma cidade melhor do que é hoje, né? Então, assim, no momento que a gente desenvolve redes de transporte para destravar a terra, né, ou melhorar acesso à terra fora de um determinado espaço, isso permite, né, permite menos compacidade. Isso é inegável, né? Mesma coisa em relação às preferências de morar, né? Às vezes a gente entra num debate quase como se fosse assim, não, todo mundo tem que morar em baixa densidade, todo mundo tem que morar... Não, cada um tem uma preferência, né? Pô, quero morar numa residência de baixa densidade, isso é uma opção que está disponível, né? Assim como morar numa Copacabana, né? O que eu acho equivocado é tentar legislar sobre essa preferência. Ou seja, nessa região da cidade ninguém pode morar em alta densidade. Ou o contrário, né, que ainda às vezes é mais absurdo, é dizer, numa região que não tem demanda por solo, dizer que tem que ser compacto. Sabe? Vamos adensar essa região da cidade que tipo, não tem ninguém. Não faz o menor sentido, né? Então, eu gosto de pensar mais em indicadores do que em modelos, né? Assim, como que a gente aumenta a acessibilidade de moradia, como a gente melhora o sistema de transporte, como que a gente melhora a acessibilidade, né? Os tempos de deslocamento das pessoas, e não em modelos abstratos de compacto, não compacto, enfim, né? E aí, em relação a dinheiro, né, que está até um pouco relacionado com isso, só um comentário rápido, que, pelo menos na esfera pública, eu vejo maior parte das cidades brasileiras sentadas em cima de uma montanha de dinheiro que eu vou chamar aqui de outorga onerosa, né? São bilhões de reais, né, que poderiam ser destravados caso se permitisse coeficientes maiores mediante venda de outorga, né? Eu tenho uma posição talvez um pouco radical de que não deveria haver um limite de coeficiente mediante venda de outorga, porque esse é o recurso que a prefeitura deveria usar para abastecer essas regiões, ou as regiões com menos infraestrutura da cidade, mediante o crescimento da cidade, né? O crescimento que não acontece numa região, né, a gente vai restringir aqui o desenvolvimento ou o adensamento de uma região da cidade, essas pessoas que estariam ali não vão deixar de existir, né? Elas só vão procurar uma alternativa mais distante àquela que seria escolhida, digamos assim, de uma forma espontânea, né? Então, assim, as tentativas de desenhar a densidade ou desenhar, né, assim, a forma a construída da cidade, para mim, gera distorções no crescimento, na ocupação da forma da cidade, que muitas vezes leva ao espraiamento, né? Porque a gente está restringindo a densidade num lugar, logicamente, essa pessoa vai morar um pouco mais longe, né? E induzir essa forma urbana, que também não é o caso, né? Porque eu não quero induzir a nenhum nem outro. Quero que, né, as pessoas morem onde elas, da forma que elas gostariam de morar, né? E o dinheiro, enfim, tá, né? Infelizmente, né, o poder público não tem uma cabeça, digamos assim, imobiliária, né, em relação ao solo, que poderia ter, do ponto de vista de benefício público, né, de usar o valor do solo para benefício público. Então, o Lincoln, não sei quem é, o Lincoln Institute, né, acho que todo mundo aqui deve conhecer, tem um monte de estudos de caso, cursos, né, sobre essa questão, né, de financiamento do financiamento de obras públicas através do valor do solo, que eu acho que o Brasil ele acaba sendo, assim, uma liderança nessa ferramenta, né, de regular a ferramenta da outorga, de muitas cidades colocarem a outorga como uma opção, mas, para mim, poderia ser muito mais agressivo nesse uso, né? Acho que o Rio só agora, acho que é uma das últimas capitais, não sei quantas capitais não tem outorga, né? Mas, por exemplo, Porto Alegre tem essa ferramenta, solo criado, mas é pouquíssimo usado,
né? Por mais que esteja regulado e tudo mais, uma vez a cada 10 anos lá tem um leilão pequenininho de potencial construtivo, justamente porque tem regulações de coeficiente mais baixos do Brasil. Então, né, libera, mas acaba em 1 segundo. Né? Então, não consegue trabalhar esse recurso. Mas, enfim, eu acho que para mim é uma bandeira que deveria ser assim, ser mais falada, mais divulgada. Só para Patrícia, qual é o time que a gente... Não, 12:30, né? São 12 minutos só. Alguém mais tem pergunta? Senão... Marta tem, eu vou deixar ela fazer, senão não dá tempo se eu ficar respondendo. Tá bom. Legal. Nada. Valeu. Bem, boa tarde a todos. Eu sou arquiteta da Zona Oeste do Rio de Janeiro, especificamente de Campo Grande, e estou conselheira nesse triênio, né? E a minha área de atuação é realmente mais a arquitetura da edificação e licenciamento e urbanismo. Eu vejo mais... a minha preocupação mais é, como vocês todos já falaram, que é uma área da cultura, né? A gente, então, em termos da sociedade e, inclusive, da área dos arquitetos. Então, eu acho que eu vejo esse evento de hoje como o qual pode ajudar a essa mudança da cultura. Por quê? Porque a gente, como vocês falaram, né? Nós temos o poder público com esse papel do urbanismo e da fiscalização. Tá? Essa fiscalização errada nos loteamentos, né, que o Fajar está falando. Eu sou da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, aonde, por falta da cultura, da sociedade, por falta da fiscalização, essa pequena, né, porque o urbanismo é muito maior do que o loteamento, mas eu tô falando do pequenininho ali do loteamento, que é o mais que está próximo da gente, ele vem acontecendo de uma forma que os arquitetos não participam. Né? Muitas das vezes, a gente é chamado para vir a fazer uma legalização, enfim, são poucos ainda que têm uma cultura. Então, isso eu vejo através de quê? A sociedade com cultura do que é urbanismo, do que ela tem de direito, e a fiscalização dos órgãos públicos vão fazer com que esse mercado particular que vai nos contratar como arquiteto. Tá? Então, outra coisa que eu vejo, né, eu vejo o Rogério, porque eu acho que vai muito pela linha município, urbanismo, vereadores. E eu sempre questionei por que os vereadores, todos, não terem assessores arquitetos. Então, eu fico feliz que o Rogério, né, está como assessor de um vereador. Eu sei que outros devem ter, eu sei que tem arquitetos, mas como o CAL e como, né, esses pequenos arquitetos que estão na pesquisa, como nós podemos fazer, começando pela Câmara dos Vereadores, e aí sim o CAL indo para a sociedade, mudar a cultura do pensamento urbanístico, porque eu acho que é essa cultura da sociedade e de quem, infelizmente, hoje realmente é o setor público que está no momento, como nós podemos aumentar essa participação dos arquitetos nessa cultura para a mudança da sociedade. Eu vou fechar, você fecha, a gente depois fecha, todo mundo fecha. Marta, assim, eu também fiquei surpreso quando eu cheguei, eu acho que a Nay pode me corrigir, né? Só tem 4 gabinetes que têm arquitetos. Tainá, né? Tem o Lindbergh, que é a Rose, né? E o Tarciso, acho que só. Né? São 4 para 51, e discutindo o plano diretor. E a questão urbana ela permeia toda a legislatura. Né? Começou no ano passado com o Rever Centro, teve uma votação da reconversão e 1 ano e meio de plano diretor. E agora vai acabar, vem polêmicas como o Parque em Ioaíba, puxadinho, assim, é uma pauta super importante
tanto que o vereador Pedro Duarte, que é com quem eu trabalho, ele chamou a Nike, ele viu que era realmente uma pauta, e depois ele me trouxe porque ia ficar muito extenso, né? Então, para o plano diretor, eu estou ajudando no gabinete. Eu acho que falta essa coisa da cultura. Eu acho que o urbanismo é algo mais lento. Eu acho que o Washington falou isso, né? Então, a gente, como não vê logo, talvez tenha um desinteresse nos alunos. Eu vejo isso. Poucos dos meus alunos se interessam. Alguns se interessam, mas logo que saem vão trabalhar com interiores. E a gente vai perdendo quadros, né, que poderiam ser bons. Ou os muito bons vão para fora. Eu tenho uma ex-aluna que está na TU Delft, né, e ela não vai voltar. Então, a gente perdeu já uma que é... Então, eu acho que a gente tem que... O Cal, achei ótima a sugestão da Bolsa, que ele não quer fazer doutorado, porque é chato mesmo, né? Patrícia... É duro mesmo, é muito mais duro do que o mestrado, e você fica em possibilidade de pesquisar. Então, essa ideia que eu espero que seja implantada depois que eu saia do conselho, porque eu posso também, né, pedir, mas eu acho muito interessante, porque... E o poder privado poderia fazer isso também, porque você, quando tem um banco, você tem um economista-chefe que vai vendo as tendências. Por que um fundo imobiliário não pode ter um arquiteto que vai ver qual é a tendência? Porque o mercado imobiliário, ele é assim, todo mundo faz a mesma coisa. Quando eu estudei Vargem, eu fui ver, eu precisava definir qual era o meu modelo de prédio padrão, e foi muito fácil, porque todos eram iguais. Sala 2 quartos, 55 metros, sala 3 quartos, 65. Não fugia, porque se ele botar 66, ele está perdendo, porque ele vai ter que cobrar o mesmo preço com 1 metro a mais. Então, ele nunca fugia disso. Então, era um padrão. Então, hoje, todo mundo está fazendo estúdio de 33 metros quadrados. Mas não tem ninguém para olhar isso, entendeu? Eu acho que o urbanista, num setor privado, poderia ter essa visão, né? Ser o urbanista-chefe, né? Em vez de ser o economista-chefe. Mas... A nossa controladora-chefe. Acho que o tema que a Marta trouxe é fundamental. Eu me lembro que eu fiquei muito impactado quando fizemos aquela reunião lá em Campo Grande. Você vê colegas que têm uma especificidade de conhecimento sobre as características locais, e a gente faz debates entre arquitetos na Câmara ou no CAU, e a gente acaba tendo um debate com mais presença de arquitetos que atuam desse lado da cidade, e a gente não consegue alcançar as peculiaridades e complexidades da Zona Oeste, que é exatamente essa atuação dos colegas no fenômeno da expansão. Então, acho que de fato importante que a gente possa qualificar esses processos de expansão, por mais que não os desejemos teoricamente, mas que acontecendo eles possam acontecer com mais qualidade. É muito um trabalho de comunicação, na minha avaliação. Você pode colocar a normativa, eu acho que o plano diretor está inovando um pouco nesse sentido, mas não adianta. Vou dar um exemplo aqui concreto que está lá no plano diretor, eu não sei se vai permanecer até o final, que é uma bobagem, mas é essa restrição de muros altos, né? Então, os muros de alvenaria até 1,10 m, para cima disso você pode gradear ou usar elementos naturais para fazer a opacidade que o proprietário deseja. Parece um detalhe, mas esse tipo de imposição de micropaisagem, ele já teria um impacto, por exemplo, no desenho dos lotes dentro do loteamento, porque hoje, como você sabe que você vai morar, você já trabalha para empurrar aquela casa mais próximo do muro, porque eu posso ignorar totalmente o que vai acontecer do lado de fora. Então, acho que tem aspectos que estão no campo do design, do desenho urbano, que a gente mesmo, na hora que vai fazer a norma, Rogério, a gente ignora, porque a gente está tão preocupado na regularização, nos coeficientes, e a gente ignora muito esses aspectos que são totalmente o nosso campo, do campo do desenho.
lá atrás, na época do IRPH, através do Centro Carioca de Design, nós lançávamos editais de apoio à pesquisa e inovação. E, olha, a gente oferecia lá R$15 mil para estudante de graduação. Tinham faixas, né, 75 mil para uma publicação, exposição, valores pequenos. E é muito interessante você ver. Então, poxa, Alfredo fez aquele livro ótimo sobre as vilas do Rio, estudantes fizeram exposições, o estudante está fazendo seu trabalho de graduação, entra no edital, é selecionado, pega aquela graninha e faz um estudante lá de design da PUC, que fez um robozinho, umas coisas desse tipo. A gente não tem essas linhas de apoio, não existem. A gente não tem como recorrer, você tem que, de fato, entrar na universidade para conseguir. Mesmo assim, na universidade, você não consegue linha de pesquisa. Então, acho que é algo que poderia ter uma alteração muito grande na disseminação de conhecimento e a gente ampliar muito, com pouco recurso, a gente conseguir fazer isso. Porque quem está hoje no escritório, na prática, tem esse desejo, tem uma curiosidade sobre um tema, e o que ele faz? Ele fica escrevendo no Facebook, né? Nosso colega Marco Sá, que tem ótimas postagens no Facebook, a atenção dele com a arquitetura do Rio. Então é isso, a gente acaba colocando as nossas curiosidades intelectuais nas redes sociais. Se a gente pudesse ter um recursinho, você poderia fazer um estudo sobre o padrão dos loteamentos em Campo Grande, por aí vai. Então, a gente não tem a quem recorrer para poder fazer isso, você teria que mudar de vida, fazer mestrado, fazer doutorado, e mesmo assim não conseguir uma linha de pesquisa. Então, essa pequena oferta de recurso, estou falando pequena mesmo, isso ajudaria muito o nosso campo a se estabelecer mais, inclusive com aqueles que estão na prática, que têm muito conhecimento aplicado, mas que não estão interessados em ficar lá fazendo nada contra doutorado ou acadêmicos, muito pelo contrário, mas como a gente só tem condições limite, a gente não tem condições marginais, tudo é limite para a nossa atuação, ou você vai para o setor público, ou você está completamente no setor privado, e a gente nunca tem um caminho do meio. Bom, pessoal, só fazendo uma falinha de um segundo, eu sou uma humilde doutoranda em desenvolvimento local, e acho que a primeira pergunta, quando eu fui apresentar o meu projeto de pesquisa, foi perguntar exatamente sobre o que o Pablo perguntou, cidade espraiada, cidade verde. Eu acho que eles esperavam a minha resposta imediata, compacta, e eu falei que depende. Aí eu faço coro com o Anthony, né? Porque se você... Vamos pensar em Estados Unidos, as pessoas querem morar nos suburbs, porque é outro conceito. Se você tem condição de morar longe do centro da cidade, mas você também trabalha, você tem atividade, você tem serviço, e você tem transporte de boa qualidade para circular, por que aglomerar? Porque, às vezes, compactar pode ser sinônimo de aglomerar, né? E aí você já traz outros problemas também, né? de bairros muito condensados também, onde você está vendo o Paulo Saad enlouquecido com os barulhos do sambódromo. Pô, mas o sambódromo foi feito para ter show, gente. Só que o show ao lado de não sei quantas pessoas que moram e que querem trabalhar e dormir à noite, enfim. Então, tudo pode ser problema quando não há um bom planejador. Então, eu acho que investimento em pesquisa é uma super solução, acho que é um super caminho para o CAL. Convido o Álvaro, oh, meu Deus, desculpa, perdão. O Álvaro, até porque a gente tem uma comissão de planejamento urbano que hoje está agarrada no plano diretor, mas ela tem que ter essa abertura para outros assuntos, principalmente isso tudo que foi tratado aqui hoje. Vamos partir para o sorteio, porque o tempo ruge, e todos aqui são muito ocupados. Não sou eu, não, são eles.